A gente está recebendo aqui Michel Laub, gaúcho, lançando A Maçã Envenenada. Michel, seja bem-vindo. Obrigado. E obrigado pelo convite para vir. Primeiramente, A Maçã Envenenada ela integra o segundo volume de uma trilogia, certo? Você podia explicar para a gente, por favor, um pouquinho a ideia e o conceito dessa trilogia? Ela começou... eu comecei a escrever, na verdade, os livros independentemente. Esse foi o primeiro livro que eu comecei a escrever. E, em determinado momento, eu parei, porque eu não estava achando exatamente o tom que eu queria para ele. E aí eu comecei o livro que veio a ser o Diário da Queda, que é um romance meu que saiu em 2011. Esse livro, Maçã Envenenada, eu retomei depois de ter já escrito o Diário da Queda e publiquei em 2013, que é esse ano, né? As histórias de ambos, elas são diferentes, né? O Diário da Queda o enredo dele trata de 3 gerações, o pai, avô e neto, e uma espécie de assim, sombra. São 3 gerações que vivem sob a sombra de uma tragédia histórica, que é a tragédia do Holocausto, da Segunda Guerra. E, nesse livro, A Maçã Envenenada, inicialmente era uma história de um fã de uma banda de rock, do Nirvana, do Kurt Cobain, que é o vocalista do Nirvana, nos anos 90, e os reflexos que o suicídio do Kurt Cobain, que foi um astro da música bastante conhecido, teve sobre a vida individual desse personagem. E, por vários motivos, essa história do Maçã Envenenada acabou mudando também. Ela acabou tendo alguma relação com o genocídio de Ruanda, que começou praticamente no mesmo dia da morte do Kurt Cobain. E esse diálogo assim com uma tragédia histórica, de um drama privado com uma tragédia histórica, começou de algum modo, espelhar aquilo que eu tinha escrito já no Diário da Queda. E isso, no início, era um pouco involuntário, mas eu fui percebendo cada vez mais essas aproximações. E aí foi um pouco inevitável que eu tivesse, em determinado momento, o dilema ou de afastar completamente os livros, ou seja, mudar completamente o Maçã Envenenada e ir para outro caminho e tal, ou radicalizar e aproximá-los como uma espécie de continuação ou espelho do que viria a ser o que hoje em dia eu estou chamando de trilogia. Porque um livro ele não tem a ver com outro em termos de enredo, assim, diretamente, mas os temas que atravessam o livro assim, meio que dialogam num nível mais subterrâneo, de entrelinhas, digamos assim. E, em termos de temas atravessando a Maçã Envenenada, quais seriam eles, na sua opinião? A maçã é um pouco um dilema de juventude, assim, entre o dever e a idealização, digamos assim. É a história de um personagem que está fazendo exército em 1993, quando há o show do Nirvana no Brasil. O show foi em São Paulo, esse protagonista está em Porto Alegre, e ele precisa decidir se ele vai ver o show em São Paulo, onde vai estar a namorada que ele precisa encontrar por uma série de motivos que estão explicados no livro, ou fica no quartel. Se ele fugir, ele sabe que, também por uma história que está contada no livro, ele vai ser preso. Então, ele parece uma coisa muito banal, assim, contando por cima, mas claro que o livro acaba tendo ressonâncias um pouco mais graves que isso e tal. E nesse dilema ele acaba fazendo uma relação entre o destino que ele acabou tendo por causa da decisão que ele tomou naquele dia e o destino que o Kurt Cobain teve e que uma sobrevivente do massacre de Ruanda teve. Ele meio que a trajetória dele fica entre o oposto, uma espécie de oposto, assim, né, de extremos, assim, de 2 extremos. De um lado, o Kurt Cobain, que era um popstar que tinha tudo na época dele, sucesso, dinheiro, uma família, etc. E decidiu dar cabo da própria vida. E, de outro, uma sobrevivente uma pessoa que perdeu tudo, perdeu a família, perdeu todos os amigos, o país dela praticamente foi reduzido a cinzas, perdeu a língua que ela falava, porque ela teve que sair de lá e tal. E, mesmo assim, ela fez um esforço brutal ali para sobreviver, passando 90 dias num banheiro com outras 7 mulheres. Como é um livro que trata disso, de sobrevivência, digamos assim, é uma história um pouco trágica que é contada do ponto de vista de quem sobreviveu, me pareceu, em determinado ponto, bastante interessante que eu pudesse fazer uma relação
entre essa história que era muito particular, muito privada mesmo, e duas referências que são históricas e culturais, mais públicas, assim, no caso do Kurt Cobain e dessa sobrevivente. E você conheceu a Immaculée, né, a sobrevivente, você conheceu pessoalmente? Sim, foi o momento em que o livro deu essa guinada, que ele estava estagnado, era um livro que talvez eu abandonasse e tal. E aí eu fiz uma entrevista com essa mulher que teve no Brasil, se chama Immaculée Libagiza. E aí eu percebi essa coincidência de datas e também percebi essa coincidência em negativa, digamos assim, que toda aquela pesquisa que eu estava fazendo, tudo que eu sabia, porque eu fui fã do Nirvana, assim, de certo modo, não como personagem do livro, mas eu gostava muito, tal, acompanhava a trajetória da banda, e tudo que eu sabia sobre o Kurt Cobain meio que era uma espécie de negativo de tudo que eu aprendi a respeito dessa mulher. Então, isso aí me pareceu muito forte para ser desperdiçado ficcionalmente. E por que as tragédias? No primeiro, a gente tem o Alzheimer e a gente tem a Segunda Guerra. Nesse, a gente tem o genocídio em Ruanda e a tragédia do suicídio do Kurt. Por que as tragédias tendo sempre essa relação da história da humanidade com a história do sujeito? Eu tenho já 6 livros e eu não sei porquê, na verdade, eu sempre tratei dessas... sempre nos livros há essa a sombra da morte, digamos assim. Sempre alguém morre, alguém se mata, etc. Desde o início. Eu não sei explicar muito. Depois que os livros estão prontos, eu olho para trás e digo, pô, tentei fugir desse tema, mas voltei a ele. Então, acaba virando aquelas obsessões que todo escritor, de um modo ou de outro, apresenta quando você tem uma série de livros escritos em um período aí de 10, 12 anos. É muito difícil que, no livro a cada 2, 3 anos, você não repita algum tipo de, até inconscientemente, algum tipo de obsessão sua. E, às vezes, isso é o mais interessante no escritor. Sei lá, quando eu leio outros escritores, eu gosto muito de reparar temas que se repetem, por exemplo, na obra deles. O que esses dois talvez tenham de diferente em relação aos meus livros anteriores é que em ambos eu fiz um pouco, eu ampliei um pouco, talvez pelo menos foi a minha intenção, de ampliar essa questão mesmo da morte, da tragédia tal, que sempre é passada num período da adolescência, onde tudo é mais intenso de certa maneira e tal. Mas tirar um pouco isso de um universo muito particular sempre dos personagens, muito egocêntrico, talvez, limitado de certa maneira, e tentar fazer uma relação disso com eventos maiores. São os meus únicos livros em que isso acontece. Eu tenho um livro de 2006, que é o Segundo Tempo, que fala de futebol e tal, que tem um pouco essa estrutura, mas o futebol não é propriamente, ali no caso, uma tragédia, que é uma partida que o time perdeu e tal, que o Grêmio, no caso, em Porto Alegre, perdeu para o Internacional e tal, mas isso não chega a ter uma dimensão histórica como a Segunda Guerra, o massacre de Ruanda e tal. Então, isso aí, para mim, me deu a oportunidade de fazer algo que há muito tempo eu já tentava fazer e não conseguia achar uma voz que me permitisse fazer, que é introduzir nesses livros que são de ficção um caráter um pouco mais ensaístico, de eu poder, até por meio da voz do narrador, claro, não é exatamente a minha opinião, mas às vezes eu consegui pelo menos discutir questões maiores por meio da voz do narrador, e em vez dele só contar o que aconteceu ou deixou de acontecer, ele poder fazer digressões sobre, por exemplo, história, sobre a Segunda Guerra, sobre o legado da Segunda Guerra, coisas que em livros anteriores, pela necessidade de seguir uma ação que era muito determinada pela história particular ali do personagem, isso era bem mais difícil de fazer. Nesse caso, o protagonista ele se forma em Direito e se torna jornalista, que é o seu caso, né? Existe isso, tem a intenção de colocar algo de autobiográfico nesse livro, nesse e no anterior? No caso do Maçã Envenenada é muito curioso, porque talvez seja o meu livro, na essência dele, no que interessa, talvez seja o meu livro menos autobiográfico. Assim como o Segundo Tempo é um livro quase nada autobiográfico, digamos assim. Mas em ambos eu consegui botar, até para... quase como um truque assim, de convencimento. Você narra em primeira pessoa e o leitor precisa... A primeira coisa, antes de mais nada, ele precisa acreditar que não que aquilo aconteceu, claro, porque isso é ficção, mas que aquilo é verossímil a ponto dele seguir a leitura, chegar no fim do livro. Ele acreditar numa história é isso. Você não acredita que aquilo aconteceu mesmo, mas por umas horas lá de leitura você suspende, como se diz, né? Você opera lá a suspensão voluntária da descrença, digamos, que é um termo técnico da crítica para
definir esse tipo de relação do leitor com aquilo que ele lê. E, quando você narra em primeira pessoa, uma das maneiras de fazer o leitor também acreditar mais naquilo, ficar mais próximo daquilo que você está narrando, é justamente botar elementos que fazem com que esse leitor pense que aquilo, de fato, aconteceu com você. É um truque, na verdade. Só que esses elementos, no caso do Maçã Envenenada, o fato do personagem ter a minha profissão, ter a minha idade e tal, são elementos bastante superficiais assim na trama. Se você tirar isso da trama, não muda. Eu poderia ter dito que o cara é, sei lá o quê, o cara é sociólogo, historiador ou médico. Não ia mudar, em essência, o que ele narra ali, porque não há nada na profissão dele que determine que aquela história, por exemplo, tenha acontecido daquele jeito. No livro eu conto que o personagem entrevistou a tal da Imaculée, mas ele não precisava ter entrevistado a mulher para ela ter entrado no livro. Ele poderia ter ficado sabendo dela por outros meios, pela imprensa, sei lá o quê. Então são detalhes que eu tive essa opção em determinado momento de usar ou não. E eu acabei usando porque também como uma espécie de brincadeira metalinguística, quase assim, né? Porque todos os meus outros livros são sempre descritos como autobiográficos ou acusados de ser autobiográficos. Então, e aí isso você vai escrevendo 5 livros, 6 livros, e você escreve também a partir das reações é impossível você abstrair as reações que os livros causam nos leitores, na crítica e tal. Você incorpora aquilo e responde mais adiante de outro jeito. Você elabora aquilo de outra maneira. E isso virou quase uma brincadeira particular minha. Eu tenho 6 livros, os 6 são considerados autobiográficos, praticamente. Tirando o Gato de Desadeus, que é um livro de 2009, todos os outros são considerados muito autobiográficos. Então, são 5 livros, digamos, autobiográficos, e um contradiz o outro. Se você lê na sequência, não tem como personagem que tinha 15 anos, em 1989, como é o caso do Segundo Tempo, e tinha os pais separados, tal, ser o mesmo personagem do Diário da Queda, por exemplo, cujo pai era casado com a mãe, que teve um avô, que a história dele estava toda baseada em cima da história do avô. Esse tipo de detalhe, assim, que quem lê os livros percebe, para mim começa a virar quase uma outra obsessão, assim, tornar os livros o menos biográficos possível, por meio de uma operação oposta, ou seja, de aproximar realmente da minha suposta autobiografia, que ninguém sabe qual é, né? As pessoas só me conhecem por meio dos livros. E então isso vira uma brincadeira, e eu acho legal até que seja confundido. No fundo, é um sinal de que os livros funcionam, que eles convencem as pessoas. Isso que eu estou dizendo que ninguém conhece a minha vida porque as pessoas dizem, não, é um livro muito autobiográfico do escritor Michel Laub e tal. Só que ninguém sabe da minha vida para saber que aquilo é autobiográfico. As pessoas falam porque elas acreditaram que aquilo ali que eu estou contando tem uma verdade suficiente para convencê-las, né? Então, isso eu acho que, no fundo, é um tipo de elogio quase que eu recebo, né? Você começou com contos, né? Você ainda escreve contos? Não, hoje em dia é só sob encomenda, assim, sob encomenda. E não sei porquê, eu gosto do formato conto. Eu acho que, uma época, eu só escrevia conto, inclusive, mas cansei um pouco. Talvez retome um dia. Eu acabei também escolhendo esse formato, que não é bem de romance, ele é um formato, tecnicamente, de novela, até pelo tamanho e tal. Então, é quase um intermediário. Eu posso dizer que eu sou romancista, porque até mercadologicamente é como se classifica o livro. Ele está lá na ficha catalográfica como romance, mas, no fundo, eles são novelas. Eles não têm um desenvolvimento de personagens laterais, por exemplo. Eles giram todo em torno de uma história específica, com um núcleo só narrativo, que isso é característica típica da novela, né? E todos eles têm entre 100 e 150 páginas. Então, sou um novelista que é um contista estendido, quase isso, né? Vamos falar um pouquinho da sua trajetória. A sua entrada no jornalismo, ela teve uma relação já com a literatura? Você já buscava ser um escritor quando entrou no jornalismo? Eu já tinha alguma ideia de que eu pensasse, de que eu queria escrever, mas eu nunca fui um escritor vocacionado, digamos. Quando eu era criança, eu não pensava em ser escritor. Quando eu era adolescente, não pensava em ser também. Eu queria ser músico, né? Eu acho que a necessidade de expressão pessoal que vem da meu desejo de ser músico, em algum ponto, porque a carreira de músico não deu certo por mil motivos, acabou sendo transferida para a literatura. Então, essa é a origem, na verdade, da minha vontade de expor minhas ideias ao mundo e a minha pretensão de que o mundo possa ter algum interesse
nas ideias que eu exponho. Isso aí já estava lá atrás, veio, se transferiu para a literatura e tal. Mas virar mesmo uma atividade regular, que eu começasse a escrever de fato com alguma rotina e tivesse vontade de escrever livros e tal, isso aí aconteceu ali já no meio dos anos 90, ali por 95, 96, que foi justamente a época que eu fui para o jornalismo. Então, talvez assim cronologicamente se possa dizer que sim, que foi uma maneira assim de me aproximar de uma profissão em que eu pudesse estar mais próximo do texto, digamos. Eu fazia direito é muito difícil você ser um advogado full-time, por exemplo, e manter uma carreira literária, até por uma questão de tempo, de absorção de trabalho e tal. Então, o jornalismo facilita nesse sentido. Você está mais próximo de um texto que tem uma linguagem que é um pouquinho mais próxima da literatura, embora seja muito diferente, tá, mas é mais próxima do que a linguagem do direito, por exemplo. Então, dá para ver por esse ponto de vista. Mas, na realidade, nunca é uma coisa só. Assim. Eu acho que a questão da profissão é sempre feita de muitas circunstâncias, né? Eu vejo mais a minha ida para o jornalismo como uma resposta ao meu imenso tédio, a minha imensa decepção com o direito na época. Eu precisava fazer alguma coisa da vida, né? Eu estava quase me formando no direito, eu não achava que eu deveria largar a faculdade, porque não valia a pena naquela altura, faltava 2, 3 semestres ali. Sabia que eu ia me formar, mas que eu não ia exercer aquilo. E aí eu precisava fazer alguma coisa. Ou eu faria um concurso público, coisa do gênero, que eu não tinha também, acho que, vocação nem vontade de fazer, ou eu iria para uma outra área. E das outras áreas possíveis, uma que eu sempre gostei de ler imprensa. Eu gostava da ideia de fazer reportagem, de ouvir as pessoas, de ter contato com universos que não eram os meus e tal. E aí eu acho que a minha vontade de ir para o jornalismo vem mais daí do que propriamente de uma vontade de ter uma relação com a literatura. Inclusive porque a literatura, na época, era uma coisa muito incipiente. Eu não tinha a menor ideia de que realmente eu ia seguir essa área. E você chegou a trabalhar na Bravo, inclusive escrevendo sobre literatura. O fato de ser jornalista e de ter um contato com a literatura já no jornalismo, isso te ajudou, te atrapalhou de alguma forma? Também foi muito acaso eu ter ido parar na Bravo e ter ido parar na editoria de literatura. Foi realmente uma coisa que não teve nada a ver com o fato de eu já escrever na época, porque foram convites feitos por pessoas que nem me conheciam, na verdade, nem sabiam que eu tinha essa ideia de escrever e tal. Mas, como tudo na vida, uma vez que o acaso acontece, ele às vezes revela até uma vocação. Eu acabei percebendo ali que, na verdade, eu tinha alguma facilidade em exercer aquilo, no caso do jornalismo. Isso é um tipo de vocação, né? Mesmo que não fosse o sonho da minha vida sempre ter parado naquele lugar, no momento que você percebe que você faz uma coisa bem e que você tem gosto de fazer aquilo, que aquilo não é um sacrifício para você, isso é uma espécie de vocação prática, digamos assim. Então, foi assim que eu fui parar naquele lugar. Isso, a partir daí, um acaso vai levando ao outro, né? Mas houve um momento ali no início dos anos 2000 em que eu precisei optar porque eu comecei a escrever, eu lancei um romance, eu já era editor da revista, editor de literatura, e aí começou a surgir pelo menos na minha cabeça, um conflito de interesse entre o fato de eu ser o editor de uma seção de uma revista que falava de livros brasileiros, tal, e eu também ser um escritor brasileiro. Tem muitos autores que não têm esse problema. Eu não estou julgando, não estou dizendo que é certo ou errado, mas para mim na época começou a me parecer uma coisa que eu não deveria fazer. Eu nunca mais escrevi crítica de autor contemporâneo, com raríssimas exceções, em geral para falar bem, assim. Sei lá, faz pelo menos 10 anos que eu não falo mal de um livro brasileiro, porque eu tenho essa noção de que eu não tenho distanciamento suficiente e que aquilo nunca vai ser lido como uma peça isenta intelectual, digamos assim. E aí foi o que me fez sair dessa área de literatura. Isso foi em 2001. Desde então eu não voltei a editar livros, digamos assim, editar sessão de livros. Eu virei editor de cinema, depois fui editor de TV. Mesmo quando eu saí da Brava, fui para o Instituto Moreira Salles, eu trabalhei no setor de publicações, mas era como editor de catálogos de exposição, esse tipo de coisa. Assim, não passei ali, eu nunca mais precisei lidar com ficção brasileira contemporânea de maneira direta, tendo que fazer julgamentos e decidir o que ia para o ar, o que não ia, o que ia ser publicado, o que não ia. Então esse capítulo do jornalismo cultural ligado à literatura, para mim, eu considero encerrado assim há quase 15 anos agora.
quiser perguntar, por favor, fique à vontade. Em relação à crítica, agora, do outro lado, você lida bem com a crítica? Eu acho que nenhum escritor lida, acho que nenhum artista lida com tanta naturalidade com a crítica. Embora eles digam que sim, muita gente diga que sim, mas ninguém gosta de ler uma crítica negativa sobre o próprio trabalho. Eu acho que isso é natural, uma reação humana. A questão, como tudo que é humano, todos nós temos nosso ego e nossas vaidades, nossa necessidade de ser aceito. Isso é uma coisa natural. Se eu não tivesse essa necessidade, eu não escreveria livro, eu guardaria os livros para mim, eu não publicaria nada, porque eu não ia querer que ninguém leia, não me interessa o leitor, tal, eu guardo os livros para mim. Se eu publico, é porque eu quero que leiam e não que gostem, mas que o livro cause alguma reação em alguma medida. Então, é claro que, quando essa reação é negativa, ou do que eu penso ser um desentendimento da coisa, é claro que eu não gosto. Só que, a partir daí, você precisa lidar de uma maneira quase profissional mesmo. Assim, não adianta também você descaracterizar ou desacreditar o crítico porque ele não gosta de você, né? Ele está no papel dele e você está no seu papel. O seu papel é escrever, o papel dele é ler e interpretar. E, ao longo dos anos, eu percebi que, tirando casos extremos assim de críticas que não têm nenhum valor, porque são feitas com fígado, lá, com raiva, por questões pessoais, porque isso existe, ou, pelo outro lado, críticas que são feitas como pelo elogio barato, ali, por um puxa-saquismo lá que existe também, né, no meio literário e tal. Tirando esses dois extremos, que são exceções, são mais raros, tal, a grande maioria das críticas eu tomo como ponto de partida que elas são honestas, né? Então, aí vale a pena ouvir o que o crítico tem a dizer. Você pode não concordar, pode dar raiva no momento. Eu nunca respondi para um crítico na minha vida. Assim, já tenho 15 anos de carreira. Nunca. Já fiquei muito bravo com algumas críticas, mas eu guardei isso para mim. Porque eu acredito nisso. Ponto de partida. O cara está sendo honesto, o cara pode ser burro, pode ser equivocado, pode ser o que quiser, mas ele está sendo honesto. Então, eu leio aquilo, daqui a pouco não me serve para nada, na grande maioria das vezes não me serve para nada, mas, às vezes, isso repercute. Assim, eu percebo, às vezes, até em críticas positivas, ou, assim, às vezes percebo mais em críticas negativas do que em críticas positivas, muitas vezes, coisas que eu mesmo não tinha percebido a respeito do meu próprio livro. Isso me ajuda no futuro. Quanto mais você entender, eu sou desse escritor que acha artista que acha que tudo é muito intuitivo e que o entendimento da própria obra é um obstáculo. Eu não sou dessa opinião. Eu acho que, no momento da criação, ele pode até ser um voo meio às cegas e tal, mas, depois que a coisa passa, que já foi publicada, é legal que você tenha uma resposta daquilo e essa resposta ajude você a iluminar a sua própria obra. Você mesmo percebe coisas que você fez, mesmo sem querer e tal. E, no futuro, é bom ter essa consciência de que você fez aquilo. E aí você faz a opção de repetir ou de fugir daquilo da maneira como você preferir. Mas essa consciência, assim, eu gosto de ter, e nisso a crítica acaba ajudando, por vias tortas, mas acaba. E a autocrítica? Você tem o costume de ler o que você escreveu no passado, desses 6 romances? Hoje em dia, muito menos, e tento realmente não ler, porque é uma sensação muito ruim. Assim, logo que o livro é publicado, quando ele sai, por exemplo, veio da gráfica, eu, em geral, leio, para ver, assim, aquela coisa, para ver se não saiu nenhuma coisa errada no livro. E aí, aquela noção do livro acaba sendo a noção que eu fico na cabeça por anos e anos. E pode ser uma noção completamente equivocada, porque, naquele dia de lançamento, eu já estou muito de saco cheio do livro, porque eu já revisei 500 vezes e tal. E aquela última leitura, ela não tem aquele frescor da leitura que você deixa meses lá, o livro parado e tal. Então, é uma coisa muito subjetiva que pode até prejudicar o meu julgamento futuro sobre o meu próprio livro. O ideal era, talvez, pegar 5 anos depois e ler com aquela isenção e tal. Mas eu prefiro não fazer isso, porque o livro está feito. Inclusive, quando sai uma nova edição do livro, eu nunca mudei nada. Assim, eu acho que o que está feito... O livro é o livro com os defeitos dele também, porque ele é uma espécie de registro daquilo que você melhor pôde fazer na época em que você escreveu. Isso é uma coisa que eu aprendi com os anos, e nisso eu estou sempre do lado dos artistas, no caso da disputa artista e crítico. O crítico tem umas coisas assim de dizer que o livro poderia ter sido feito assim. Os críticos gostam de dar conselho para o escritor, para o músico, para o cineasta, enfim. E, no caso da literatura, se você é um escritor honesto,
você publicou o melhor que você podia fazer. Não há nada que você possa fazer melhor que aquilo. Então, eu tenho um livro de 2001, meu primeiro romance, música anterior, que eu não sou... na minha cabeça, o livro foi piorando com os anos. Eu nunca mais reli. Mas hoje eu posso até dizer assim, pô, você não gosta tanto desse livro. Ou O Gato Diz Adeus, que é um livro de 2009, eu também, na minha cabeça, eu não gosto tanto desse livro quanto eu gosto dos meus outros livros, digamos. Posso até estar sendo injusto comigo mesmo. Mas eu jamais teria vergonha desses livros, jamais me arrependeria de ter publicado, porque naquela época, naquelas circunstâncias da minha vida pessoal, da minha capacidade de concentração, do meu próprio talento, porque o talento tem suas limitações também, de várias espécies e tal, foi o melhor que eu pude fazer, e aquilo é um documento do que eu era naquela época. Isso, para mim, é uma coisa muito legal até da literatura. Inclusive, é isso. Assim, acho que a literatura é um pouco o que a gente é com as nossas falhas, né? Se não fosse assim, ia ser não seria um fenômeno humano. É uma coisa muito legal, porque você pode publicar um grande livro e, na sequência, esse livro ser uma porcaria. Não há nunca garantia de que você vai fazer uma coisa legal. E isso é a coisa mais legal de fazer, produzir arte, digamos assim. Senão você ia ser outra coisa, né? Você tem uma outra profissão que tem a técnica que vai garantir sempre que você vai fazer a coisa do mesmo jeito e tal. E a literatura não tem isso. E nesses 15 anos, o que você sentiu, enfim, de evolução como escritor? É a minha opinião, né? Às vezes a crítica não acha isso, ou o leitor não acha isso, mas eu acho que eu consigo dizer muito mais coisas hoje do que eu conseguia há 15 anos atrás. Quando você vai escrever um livro, basicamente é uma luta entre aquilo que você acha que quer dizer, é uma sensação que está dentro de você lá, uma intuição, digamos, quase, sobre um tema X. Eu quero falar sobre esse tema X e preciso arrancar esse tema X de dentro de mim, de alguma maneira, por meio da técnica, por meio de processos, enfim, criativos e tal. Quando você vai passando o tempo, escrevendo até livro, errando, acertando e tal, você desenvolve, você acha alguns atalhos, você percebe coisas que você sabe fazer melhor, coisas que você não sabe. Às vezes o caminho é ir pelo lado mais fácil que você já experimentou, e isso vai facilitar a sua vida, vai fazer você chegar mais perto desse núcleo lá do que você quer dizer. Às vezes o caminho é o contrário, né? Você já fez aquilo, então não vai funcionar fazer o que você já fez, você tem que mudar completamente. Então, essa consciência maior, que até vem até do que eu tinha falado antes, da própria reação da crítica, das respostas dos leitores, da sua própria resposta ao que você fez no passado e tal. Esse acúmulo de conhecimento, que não é só técnica, também é uma coisa de experiência de vida e tal, auxilia muito a você chegar nesse caminho assim, de dizer o que você quer dizer. Às vezes você não consegue lá no resultado final, acontece. Mas, pelo menos, você tem mais armas para chegar naquele ponto inicial que você pretende. Você começou a elaborar, ou pelo menos a construir uma técnica literária com a oficina do Assis Brasil, não é isso? Na verdade, a oficina, que é uma oficina que existe em Porto Alegre, que vários escritores de lá cursaram, e ela é sempre citada, né, nessas matérias sobre escritores de Porto Alegre e tal. Mas existe um equívoco assim na visão que se tem da oficina, porque ela é muito mais eu vejo, pelo menos, muito mais como um exercício de aprendizado de leitura do que propriamente de escrita. Você passa um ano ali, você escreve e tal, mas o que eu escrevi lá não tem serventia nenhuma, assim, o que eu recebi de retorno sobre aqueles meus escritos, porque eram exercícios de aula, coisas que não têm realmente importância. Mas você aprende a ler os textos dos seus colegas, textos clássicos e tal, discute muito isso. Digamos que você passa um ano, uma vez por semana, com todo o critério, todo o rigor possível, discutindo a interpretação de texto, digamos. E você sai dali como um leitor melhor, basicamente isso. O escritor é um leitor dele mesmo. Então, quando ele escreve lá seus rascunhos, em um determinado momento, ele vai precisar decidir se aquele rascunho vale a pena ser mostrado para a mãe, para o amigo, para o editor, para quem for, e depois publicado. Essa avaliação que você tem sobre seus próprios rascunhos é uma avaliação de leitor. Você só deixa o texto não ser apagado, digamos, você só deixa o texto ser lido por alguém se você, como leitor, aprovou aquele seu próprio texto, às vezes com distanciamento de tempo,
Você deixa lá o texto parado meio ano que seja, e aí vai ler de novo, porque parece que você é outra pessoa lendo seu próprio livro. Mas essa outra pessoa que está lendo seu próprio livro é um leitor que foi treinado ao longo dos anos. Todo mundo tem essa experiência de quem é leitor, tem isso. O cara começa a ler aos 13 anos, aos 30 anos ele vai ser um leitor melhor do que ele era aos 13. A oficina faz com que esse tempo de melhora da leitura seja abreviado. Você aprende muita técnica, não de leitura, mas você conhece história literária, técnicas literárias. É quase uma faculdade de letras, assim, mas não no sentido acadêmico da coisa, uma coisa mais livre, digamos assim, mais voltada realmente para a ficção do que para a teoria literária, coisa do gênero. E você sendo um melhor leitor, aí eu não tenho dúvida que você é o melhor leitor quando você sai de uma oficina como essa, ao longo dos anos eu acho que você vai acabar sendo um melhor escritor. Só que o equívoco que existe em relação à oficina é que esse melhor escritor vai ser aquele escritor que você já era antes de entrar na oficina. A oficina não ensina você ela não formata o jeito que você deve ou não deve escrever. A prova disso é que os escritores que saem de lá são muito diferentes uns dos outros, né? Os livros que eles escrevem e tal. É um pouco como uma escola de pintura, digamos, que você vai lá e, sei lá, você treina sombra, perspectiva, coisas que qualquer pintor precisa saber. Tem gente que já nasce sabendo. Picasso, com 9 anos, né, já pintava como um pintor adulto, etc, etc. Mas a grande maioria das pessoas não. Isso é uma coisa que não tem nenhum problema, não há nenhum malefício em você treinar esse tipo de coisa. Até para depois romper essas regras, se você quiser. Então, nesse sentido assim de a melhora de leitura e algum aprendizado técnico é uma coisa que ajuda muito ter feito a oficina. Não, eu não sou um leitor de filosofia, assim, eu não estudei filosofia. O que eu sei de filosofia é de orelhada, assim, de ler uma coisa aqui e ali e tal. Todo mundo acaba sabendo um pouco de filosofia porque a história das ideias está aí, e mesmo que você leia um articulista de jornal, aquelas ideias dele, se forem boas, elas vão ter uma paternidade, uma história que vai dar em algum filósofo, enfim, algum movimento político ou alguma matriz teórica qualquer de qualquer área do conhecimento, psicologia, sociologia, etc. Então, nesse sentido, eu não sou um intelectual da filosofia, digamos assim. Só que é claro que eu acho que todo escritor quer um pouco, se é um tipo de escritor como eu hoje em dia sou, que mistura um pouco ficção e ensaio, é claro que você passa as suas ideias, digamos assim. Mas eu acho que nunca, no meu caso, nunca elas são passadas de uma maneira doutrinária, até porque muitas vezes os livros são feitos mais de perguntas assim do que de respostas. E num nível que não está no nível assim da grande filosofia. É uma coisa muito mais prosaica, assim. Aqui eu estou na Sem Envenenada, existe uma discussão ali no meio sobre fama, sobre como que você toma como modelo uma pessoa que na verdade você não conhece, que é distante, que é de outro país, que fala outra língua, que usa que toca um instrumento de corda lá, que faz um barulho X com 3 acordes e aquilo vira a maior referência emocional da sua vida e tal. Isso é um fenômeno muito contemporâneo e certamente existem, né, dezenas de filósofos e pensadores que já pensaram isso de uma maneira muito mais aprofundada, até porque eles usaram para isso o gênero específico que permite esse tipo de análise mais aprofundada. A filosofia é um exemplo. No meu caso, eu estou fazendo ficção, então isso sempre vai ser um pouco mais superficial, porque ele está a serviço da história que eu estou contando. Ele está sempre subordinado a essa narrativa. Enfim, então é isso. Assim, a minha visão do mundo, digamos assim, está ali, mas não é o que faz o livro. Não é assim. Eu não decidi escrever esse livro para dar a real sobre a questão da fama no mundo. Eu quis contar aquela história e a questão da fama acabou entrando ali como não é um enfeite, assim, é mais um espelho, assim. Em alguns pontos desse livro, por exemplo, do Diário da Queda, sim, porque tem parágrafos deles que são escritos num tom quase jornalístico, assim, quase documental, neutro. Acho que sim, nos 2 últimos livros, bem mais do que nos outros. Nos outros, praticamente isso não existia. Aliás, é o que diferencia um pouco poderia até dizer que é uma fase nova da carreira, ou coisa do gênero. Mas eu acho que estão sempre vinculados à história, porque também às vezes é um erro de interpretação, porque você
mesmo que em algum trecho pareça jornalístico, neutro, etc., quem está narrando é o cara, é o personagem, não sou eu. Então, só o fato de ser aquele personagem que está narrando aquilo já contamina as opiniões. Assim. É aquele cara que sofreu tudo aquilo que está no livro e que está opinando sobre o Kurt Cobain, que tem uma história vinculada diretamente à história dele, narrador. Então, ele não tem isenção para analisar o fenômeno Kurt Cobain como uma pessoa distante analisaria. Então, isso está no livro. Né? Ele é muito apaixonado quando ele fala do Kurt Cobain. Ele fala muito mal do Kurt Cobain, com um tom às vezes, irônico, um tom, às vezes, raivoso, às vezes mesmo. Assim, lendo o livro, você vai perceber e tal. E isso tem a ver com a condição emocional dele por causa da história toda que aconteceu no livro. Né? Se eu fosse escrever um ensaio sobre Kurt Cobain, eu que não tenho nenhuma relação direta com ele, fui só um cara que gostava da banda, tá? Eu escreveria de uma maneira muito mais fria do que está nesse livro. Você lê enquanto escreve? Leio. Até porque eu nunca parei de escrever. Né? Então, e para buscar coisas para o livro, por exemplo, A Maçã Envenenada, você busca em outro... Eu acho que antigamente, lá no início, eu tinha uma coisa de ler escritores completamente diferentes de mim. Eu tenho uma dificuldade de escrever. Né? Eu não sou um escritor caudaloso e meus livros são pequenos. E as frases são sofridas, às vezes eu demoro para escrever. Eu lembro que teve um dos meus livros, acho que foi o segundo, em que me ajudou muito, enquanto eu estava escrevendo ele, eu estava lendo um livro do Lobo Antunes, um daqueles livrões do Antunes, acho que era a Exortação aos Crocodilos, eu acho. E o fato dele escrever tanto e com tanta aparente facilidade era como uma espécie de alimento, assim, né, de eu pensar, pô, aquilo era uma maneira de eu ver como era possível um cara, a partir de temas que eram às vezes muito pequenos, assim, que ele estava falando, eram várias vozes de mulheres, a mulher falando lá da Coca-Cola que ela tomava, da fórmula da Coca-Cola. Então, eu lembro mais ou menos disso, que tinha um trecho que falava disso. E isso aí me inspirou de alguma maneira, embora o livro, claro, não tem nada a ver, a minha escrita não tem nada a ver com a do Antônio Lobo Antunes e tal, mas acabou sendo talvez não é uma referência nem uma inspiração, mas foi uma força assim que eu consegui tirar dali por vias tortas. Hoje em dia eu não faço mais isso por circunstâncias, talvez volte a fazer algum dia, mas eu acabo tendo que ler tanto livro por obrigação profissional que às vezes nem tenho tempo de ler o que eu quero exatamente. Você falou da importância da oficina literária como uma forma de se aprender a ler com outro olhar, né? Quem que você diria, quais tradições você diria que ajudaram ou te formaram como escritor? Eu hoje, vendo meus livros, acho que eu, muito grosseiramente, me enquadro numa tradição assim de realismo psicológico, talvez de novela realista psicológica, com um narrador inconfiável, digamos, se eu fosse falar tecnicamente. E aí você tem esses clássicos desse gênero, inclusive, de novela. Sei lá, você pega o Henry James, A Fera na Selva, o Ford, Maddox Ford, Bom Soldado, o próprio Machado de Assis, Dom Casmurro. São livros que têm essa estrutura assim, do cara, de um sujeito que está contando uma história, que você olha, assim, mas a história não é bem aquela que ele está contando. Você percebe nas entrelinhas que tem uma outra história meio por trás ali da coisa, que ele está influenciado por algum estado emocional, coisa do gênero. E são livros curtos, né, todos eles, ali entre 150 páginas, por aí, 200 páginas. Eu acho que pode ser, talvez, um antecedente técnico, digamos assim, embora a minha escrita não tenha a ver propriamente com a escrita deles. Por exemplo, a do Machado de Assis, talvez tenha a ver, porque o Machado de Assis, todo escritor que escreve livros com uma linguagem um pouco mais coloquial e um pouco mais concisa deve algo ao Machado de Assis. No Brasil, existem assim aquelas grandes famílias, assim, tem o Guimarães Rosa, tem a Clarice, tem o Machado, o Graciliano, que talvez seja um filho do Machado porque pela concisão, que vai até o Dalton Trevisan. Isso muito grosseiramente eu estou falando, tal. Então, claro que eu devo alguma coisa a esses autores, porque eu também escrevo desse jeito. Mas aí também é uma referência assim que é bem mais indireta. É quase assim a influência da minha mãe por ter me gerado, por ter me criado de um jeito X. Claro que me influenciou de alguma maneira, mas não é assim literatura. Também você tem que partir de algum ponto um pouco mais objetivo. E nesse sentido eu não vejo assim que meus livros têm a ver com esses autores de uma maneira tão direta assim. O Diário da Queda ele teve uma repercussão muito bacana, né? Inclusive fora do país. Ele teve quantas traduções até hoje?
Até o fim do ano que vem, ele vai ter 11. 11 traduções. E você... 11 países, mas alguns repetem, né? Estados Unidos, Inglaterra, Portugal e Brasil. Você participa dessas traduções? Quando eu sou procurado para opinar, sim. Alguns tradutores fazem um trabalho mais próximo e perguntam e dialogam. Tá? Outros preferem trabalhar sozinho, então depende. Você chegou a ler alguma delas na íntegra? Eu li a do inglês. Trabalhei muito proximamente dela. Assim, ela me perguntou, tinha muitas dúvidas. Enfim, eu dava opinião, eu dei muito palpite, sem ter... Acho que sem ter conhecimento da língua tão grande para chegar a esse ponto de discutir pontuação, coisa assim, mas mesmo assim eu dei uns palpites, eu achei que ficou boa, cara. E quem leu lá disse que gostou, sei lá. Aí você tem que confiar um pouco também no ouvido. Eu não tenho esse ouvido treinado o suficiente para perceber tantas sutilezas, mas alguma coisa você percebe, tá? E aí espero que funcione. Vai sair o ano que vem essa. Enfim, eu tive contato com ela, com o cara da Holanda, com o cara da França. São caras que perguntaram muita coisa, tinham muitas dúvidas. E até era bem interessante, porque eles me perguntavam coisas sobre o livro, o que você quer dizer exatamente com essa frase, coisa assim. E eu lia minhas próprias frases e muitas vezes eu não sabia o que responder. O que também é um tipo de resposta, como eu tinha falado antes da crítica, que ajuda você a entender melhor o seu próprio livro. Esse contato com os tradutores é das coisas mais curiosas, assim, de você perceber, por exemplo, que o cara pergunta, tem 20 dúvidas naquela tarde, aí das 20 dúvidas você responde 8 dizendo que, isso aqui na verdade é uma ironia, porque essa palavra ela tem mais de um sentido, não sei o quê. Aí daqui a pouco você percebe que, por exemplo, você usou ironia num número muito grande de trechos do livro. E o livro passa para você a ser mais irônico do que você achava que ele era. Eu sempre tive, quando eu escrevi, eu tinha o Diário da Queda como uma coisa muito solene, muito grave. Essa foi uma das opiniões que eu fui mudando ao longo do tempo, porque até pela reação dos leitores, é um livro que tem muita repetição, né, de coisas, de palavras muitas vezes graves, assim como a palavra Auschwitz, que ele repete o tempo inteiro, tá? Quando você começa a repetir uma palavra como Auschwitz, que é muito solene, muitas vezes ele é inevitável que crie em algum momento um efeito cômico. E quando você está escrevendo, você talvez não perceba isso, mas o leitor começa a reagir assim, o tradutor pergunta e você percebe que é para ser assim e tal, o crítico comenta assim, e aí vai mudando um pouco a sua opinião sobre o seu próprio livro. Isso é uma das coisas também legais da literatura, das coisas mais legais, inclusive, né? Você mudar de opinião sobre o seu próprio livro a partir da reação dos leitores. Você acha que a Granta teve alguma ajuda nessa disponibilidade do mercado externo para o seu livro? Desse livro, especificamente, não, porque ele já tinha sido vendido antes da revista sair e tal, para a maioria dos lugares, talvez para um outro tenha influenciado. Mas ela ajuda, né? Tudo ajuda. Cara. Não há nada que possa fazer mal em termos de divulgação. Se isso não comprometer a maneira como você cria, não há como a divulgação fazer mal para um escritor. Ela pode, às vezes, causar má vontade em leitor. Isso acontece. Né? O escritor começa a aparecer muito, aí tem leitor que começa a ficar de bode, não quer ler o cara porque o cara está na mídia, não sei o quê. Mas isso não tem nada a ver com o livro do cara. O livro continua o mesmo. Ele foi escrito de uma maneira X. Essa maneira não muda porque você saiu no diário sei lá, de Passo Fundo ou no Jornal Nacional, sabe? Ou não saiu em lugar nenhum. Não tem nada a ver. O escritor começa a fazer uma lenda em torno de si, que ele é ou que ele é o cara que está em todos os lugares, ou que ele é o pobrezinho lá que ninguém dá bola para ele. Tudo é posterior ao livro, tudo é externo. Se isso não contaminar o livro, porque às vezes o escritor, depois que acontece todas essas coisas, ele começa a fazer os livros dele de uma maneira X que vai agradar o público que ele já sabe que gosta dele, vai desagradar o público que ele já sabe também que não gosta dele e tal. Aí é uma espécie de barateamento da própria estética que muitos escritores, infelizmente, fazem. Né? Mas se você mantiver aquela sua pureza original ali, que é a pureza possível no mundo, né? Talvez, essa da criação artística, tudo que acontecer ao redor não tem como prejudicar você, só pode ajudar você. A importância de um país, de uma literatura, ela não é algo esteticamente autônomo, assim. A importância política, mercadológica, né? Ela vai na esteira de uma série de outros fatores, né? Entre os quais eu acho que o principal é
questão econômica, né? Não é à toa que a língua inglesa é a língua mais importante do mundo, não é porque é a mais bonita ou a mais falada, não é isso. Aqui existia um domínio colonial, imperial britânico que foi sucedido por um domínio imperial americano, basicamente. Já está há mais de um século nesse domínio da língua inglesa. Eles dividiam o domínio com a França até meados do século XX, lá, um pouco com a Alemanha, talvez tal. Mas não à toa, quando o Império Francês ruiu, quando as colônias, sei lá, holandesas, alemãs também começaram a se independentizar, não à toa que os Estados Unidos, que o inglês passou a ser a língua mais importante. Se você pegar uma pessoa mais velha, ela ainda vai lembrar da época que o francês concorria e tal. O inglês tomou tudo por causa de indústria de propaganda, de Hollywood, etc, etc. Mas isso vem na esteira da importância econômica. Então, se o Brasil conseguisse manter aquela promessa de importância econômica que tinha até pouquíssimo tempo atrás, e que é o que levou todo esse movimento, inclusive esse da homenagem de Frankfurt, esse interesse pelo Brasil. Então, se conseguisse manter durante 10, 20 anos, eu acho que a literatura brasileira chegaria mais lá fora. Não sei até que ponto e tal, mas chegaria muito mais do que chegava antes. Agora, existe essa dúvida, ou essa quase certeza de que não vai acontecer exatamente como se planejou. E aí, certamente, vai ter um refluxo disso, né? Então, isso assim, é uma questão que a gente não tem controle sobre ela. Não depende da literatura, não depende. O governo pode fazer seus esforços, isso vai amenizar muitas vezes o problema, mas se não houver um interesse geopolítico, econômico, geopolítico no Brasil, não vai haver interesse maior na literatura brasileira. Não adianta. Isso aí eu acho que é fatal e tal. Isso é a dimensão, como eu falei, política mercadológica. Mas na dimensão estética da literatura, exatamente como eu tinha falado antes, não muda nada. Os livros são os mesmos. Um livro pode estar, não é porque o livro está vendido para 11 países ou não está vendido para nenhum que o livro é bom ou ruim. Depende de vários fatores. O meu livro pode estar sendo lido lá fora porque ele é bom ou porque ele trata de um tema que é de interesse geral, que é a Segunda Guerra, que é quase um gênero em si, é quase como se fosse um gênero policial, né? Tem tanto livro sobre isso e tal. Isso pode ajudar. Pode ser porque tem interesse no Brasil. Tem 1000 fatores. Eu não posso escolher esses fatores. Eles estão aí no mundo. Às vezes, não sei, às vezes a pessoa gosta de mim porque eu tenho a idade X, que eu venho da cidade de Y, que eu tenho a profissão Z. Está além de mim. O que eu tenho que fazer é escrever aquele livro. É o livro que eu quero escrever da melhor maneira que eu posso. E no momento que eu escrevi o livro, o que vai acontecer depois com ele é uma coisa muito aleatória. Eu não posso depender dessa reação. Por exemplo, se eu depender de os próximos livros serem traduzidos para o exterior e circularem muito do país, é o caminho para a infelicidade, porque isso não tem nenhuma garantia que isso vai acontecer. Então, e aí eu vou passar a avaliar meus livros por causa disso, assim, não faz sentido, né? Os livros são avaliados de acordo com o que eu acho deles durante o tempo em que eu estou escrevendo, que eu ainda tenho alguma possibilidade de interferir neles, né? Depois disso, eles ganham o mundo, assim, eles se tornam objetos independentes. E o mercado nacional, você sente que essa literatura mais recente, ela tem um acesso legal ao mercado nacional, ao leitor nacional? Eu acho que cresceu muito. Eu acho que em termos quantitativos, talvez sim, mas ao mesmo tempo existem muito mais escritores hoje. Então, individualmente, talvez exista até uma percepção contrária, assim, de que para muitos escritores que já vêm de outros tempos, até como eu, um exemplo, quando você lançava um livro lá em 2000, 2001, meu primeiro romance é de 2001, o livro ficava numa livraria com uma cultura, na vitrine lá, durante 2 meses. Não tinha tanto livro brasileiro. Então, você lançava, na Companhia das Letras, que eu lancei lá, tinha 10 escritores brasileiros por ano. Hoje em dia tem 20, 30. Na livraria tem 500 outros escritores. Na livraria, hoje, os caras pagam pela gôndola. Essas editoras comerciais vão lá e compram espaço na livraria. Então, um autor brasileiro lança o livro e fica uma semana lá, num cantinho lá de dentro, já nem está na vitrine. Então, dificulta esse tipo de venda como ela era feita antes. Ao mesmo tempo, você tem outros instrumentos, você tem essas vendas online, você tem as redes sociais, que são uma coisa muito legal para a literatura. O velho boca a boca hoje é amplificado 500 vezes, 1000 vezes, 5000 vezes.
Um cara fala bem de você no Twitter, ele tem 15 mil seguidores. Isso vale mais do que uma resenha há 10 anos num jornal de grande circulação, coisa assim, sabe? São as pessoas certas, aquelas pessoas que seguem esse cara porque gostam da opinião dele e tal. Então, tem os dois lados. Para um escritor como eu, que já tinha uma trajetória, já tenho vários livros, eu acho que o cenário atual acaba sendo bom. Porque, bem ou mal, tem espaço ali, eu consigo. Tal. Eu não sei como é que é para o cara que está começando hoje. Ele talvez tenha uma ilusão de repercussão que eu não podia ter na minha época. Por exemplo, hoje em dia, um escritor novo, ele pode... O cara lança o primeiro livro. Eu, quando lancei meu primeiro livro, eu não dei nenhuma entrevista. Acho que no segundo, né? Eu fui dar a primeira entrevista no terceiro ou quarto livro, porque não tinha muito espaço. Tinha 2, 3 jornais, tinha as revistas. Né? O cara não ia fazer uma entrevista com o autor jovem. Ele dava uma resenhinha quando dava, uma materinha, não sei o quê. Hoje em dia, o cara lança o primeiro livro, ele dá 20 entrevistas. Porque todo blog tem lá espaço de literatura, não sei o quê. Tem um cara que mora com a mãe lá no quartinho, tem um blogzinho dele, ele faz a entrevista com o cara e o cara dá uma entrevista respondendo 20 perguntas, expondo todo o seu processo criativo e tal. Então, talvez ele tenha uma ilusão de repercussão que eu acho boa. Adoraria ter tido isso na minha época e tal. Só que isso, às vezes, não é real, né? Porque, na verdade, o livro dele não está sendo realmente lido, ele está naquela bolha ali, meio artificial e tal. E, enfim, são os dois lados. Acho que cada época tem as suas vantagens e desvantagens e, querendo ser otimista, assim, quem tem algo a dizer acaba se sobressaindo de algum modo usando as armas que a época oferece. Quando a gente criou esse conceito da nova literatura, a gente definiu como escritores recentes, né? Também meio difícil definir esse período recente. Mas dentre esses que, apesar de não estarem começando agora, mas são mais recentes, você vê alguma unidade? Uma pergunta aí. Você vê alguma unidade de língua? Tem alguém que fala, algum escritor que você fala, não, esse está na minha linha ou segue a minha... É difícil. Eu acho que todos... Existe uma grande multiplicidade, né? Tem muita gente escrevendo sobre muitas coisas, de muitas formas. A questão é você escolher o critério para aproximar. E o critério sempre vai ser insuficiente, né? Pode ser assim, um critério de idade, quem tem mais ou menos a minha idade, quem é do sexo masculino, quem vem de Porto Alegre. Aí você chega lá, 3 ou 4. Vai ter 3 ou 4 caras mais ou menos da minha idade, mais ou menos da minha profissão, da minha cidade, que escrevem livros realistas, psicológicos, como os meus. Ok, aí você achou o critério, você põe lá. Mas se você pegar o livro de cada um, é muito diferente o tom. A prosa é uma coisa... É que nem voz, né? Não é à toa que se usa a expressão voz na crítica literária. Cada pessoa tem uma voz diferente, um timbre. A sua voz é diferente da minha, que é diferente dele e tal. E no livro também, você lê um autor, ao longo do tempo, você vai lendo 2, 3, 4 romances do cara, você começa a identificar aquela maneira dele narrar. E ela sempre vai ser única, se ele for um bom escritor. Então, não vai ter nada a ver com o outro que é do mesmo ambiente e tal. Digamos que você pega de Porto Alegre, lá você tem ela é mais nova que eu, aí, mas digamos que vem no mesmo lugar, fala de temas assim, falou também de... Ela tem um romance... Estou falando da Carol Ben-Simon. Ela tem um livro antes que é o Sinuca Embaixo d'Água, que também tem uma coisa de alguém que morre lá, tem uma coisa de jovem, de adolescentes e tal. Acho que um pouco mais velho ali, um pouco. Mas talvez desse para aproximar. Ela é de Porto Alegre, né? Fez lá a oficina também, publica na mesma editora. Tem uma prosa que é realista, digamos assim, né? Uma prosa que flui e tal, como talvez a minha flua e tal. Aí você pode aproximar sobre esse critério, mas os livros são completamente diferentes uns dos outros, né? Então, eu jamais diria que a minha literatura tem a ver com a literatura dela. Mas eu poderia, se eu precisasse defender essa tese, eu defenderia, por causa disso. Eu encontro lá 5, 6 pontos em comum. Isso você sempre vai encontrar em relação a outros escritores, assim como 300 pontos de diferença entre eles. Né? Você é disciplinado para escrever? A minha produção né? Eu publiquei livros de 2 ou 3 em 3 anos, tá? Então existe uma certa produção em série ali, quase. Mas no dia a dia não. Eu não tenho horário e não tenho o dia certo. Assim, às vezes fico um tempão sem escrever, às vezes numa semana escrevo mais do que num semestre. Isso varia muito. E você planeja, esquematiza um livro antes
de ir para o computador escrever? Não, ou vai? não. Eu já tentei fazer, nunca deu certo. Sempre e a coisa que hoje em dia escrever é muito difícil para mim, assim, muito angustiante. Uma das coisas que eu acho legais e que acabaram sendo determinantes assim do meu possível gosto de escrever, porque eu tento achar coisas para gostar, né, de escrever, porque motivos para gostar de escrever, porque sempre é muito difícil, muito angustiante. E uma das coisas que fazem um contraponto a isso é o fato de que, quando eu estou escrevendo, eu meio que descubro aquele tema, descubro aquilo que eu quero dizer. Eu comecei a escrever o livro sobre Kurt Cobain e eu não sabia muito para onde ir. E isso é legal, você não saber o final do seu próprio livro, você mesmo vai se surpreendendo com aquilo que vai saindo ao longo do processo. Então, eu não abriria mão hoje em dia de jeito nenhum. Isso é uma das coisas que eu mais preservo hoje, é essa liberdade de o livro ser meio que... Ele não vai ser escrito sozinho, porque sou eu que escrevo, mas existe uma coisa intuitiva ali no meio que vai levando você para um lado ou outro. E no momento que você esquematiza antes, que você já tem o final e tal, isso quebra muito. E aí fica uma coisa muito mecânica. Bom, depois da Maçã Envenenada vem o quê na trilogia? Vem um livro que se passa... A Maçã se passa nos anos 90, o Diário da Queda basicamente nos 80, então vai ser um livro dos anos 2000 com um personagem adulto, provavelmente passado em São Paulo. E aí eu já tenho um pouco da noção da história. Eu já tenho há muito tempo, inclusive, essa história na cabeça, pelo menos o tema dela. Mas eu não falo muito porque dá azar, eu sou meio supersticioso com essas coisas. A gente já está caminhando para o fim. Quem quiser fazer uma pergunta, é agora ou nunca. Michel, no seu caso, aconteceu algum fato, teve um impacto na sua vida, como teve no personagem, no protagonista de A Maçã Envenenada e no caso Diário da Queda? Teve, mas não nenhum fato dos descritos nesses livros. Assim. O meu livro mais autobiográfico, dá para pelo menos metade dele, porque é um livro também dividido em mais de um drama, digamos assim. É um livro que se chama Longe d'Água, que é de 2004. E ali existe mesmo um acidente que acontece no livro e tal, e que aconteceu comigo naquela época. Comigo não, com um amigo, enfim, que eu estava presente. E aquilo é mais ou menos narrado no livro, mas talvez seja o único livro em que a essência dele, que é uma das coisas mais importantes, que é aquela cena daquele acidente e tal, seja narrada com alguma fidelidade em relação aos fatos. Mas o personagem daquele livro não é o personagem do meu amigo. O narrador não sou eu, inclusive de todos os meus narradores é o mais... talvez seja o mais difícil, assim, o menos gostável de todos eles, assim, o que menos transmite afeto. E eu acho que isso não é à toa, porque, como eu estava falando de uma coisa autobiográfica, eu quis afastar muito da minha própria ideia egocêntrica a respeito de mim mesmo. Então, eu fiz um personagem muito, muito moralmente ambíguo. E eu acho que é o único livro meu realmente que tem isso. Assim. Eu poderia dizer que sim. E os outros não. Os outros eu sempre aproveito coisas... você faz transplantes, né, sentimentais, assim, digamos que você tem uma perda lá, morreu, não é meu caso, mas morreu sua avó quando você tinha 5 anos de idade, você sofreu de um jeito X, aí você vai escrever um texto sobre um menino de 5 anos que foi reprovado, sei lá, alguma coisa aconteceu que apanhou do amiguinho, não sei o quê, o sofrimento às vezes que você daquela perda desse menininho lá, que ele deu o cachorro, sei lá o quê. Você usa, às vezes, a sua lembrança de um sofrimento, de perda, mais ou menos na mesma idade, relacionado com outra pessoa, você transfere. Assim. Mas no momento que você faz essa transferência, deixa de ser autobiográfico, você está falando de outra coisa, você adapta, né, para tornar aquele drama mais interessante. Ficcionalmente, você torna ele, às vezes, mais intenso e mais grave do que ele, de fato, foi. Bom, gente, A Maçã Envenenada... O livro está sendo vendido ali fora a R$10, preço só aqui, não encontra em lugar nenhum. E autógrafos ali fora, numa mesinha. Semana que vem a gente tem Verônica Stiger e na outra Paulo Scott. Muito obrigado, Michel, pela sua presença. Foi um prazer. Eu que agradeço e agradeço a presença de vocês. Muito obrigado a vocês. Até a próxima.